Bom dia! A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom dia você que está na audiência da Rádio Impacto. Bom dia você do Face Live, no YouTube. Bom dia, Juliana, Ana Luísa. Bom dia, Luísa. Bom dia todos os meus amados, os meus queridos, aqueles que estão compartilhando comigo, né, dessa caminhada. Estamos numa caminhada. Ora, né, você recebe, ora você dá, e vamos assim compartilhando a vida que Deus tem nos dado. Ele é o dono de toda a vida está nas mãos do nosso Deus. E é muito bom, né, quando a gente tem essa confiança de que enquanto você tiver um propósito de Deus para a sua vida, você vai estar aqui nesta. Quando não tiver mais propósito, né, o Senhor, então, Ele vai te levar, né, se você estiver na presença dEle. E, infelizmente, né, o diabo também pode levar a vida daqueles que não estão na presença do Senhor, não têm, né, aliança com Deus, porque o que nos protege é a nossa aliança com o Senhor. Se nós estamos em aliança com o nosso Deus, tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Eu gosto de tomar a comunhão com o Senhor Jesus a cada manhã. E a palavra em João diz, né? João 6 é um capítulo muito importante que Jesus fala: come da minha carne, bebe do meu sangue. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Né? Então, é uma vida de aliança. Quando nós estamos em aliança com o nosso Deus, tudo é diferente. Não é aquilo que é dele é nosso, a vida dele é nossa, a vida eterna dele já é nossa aqui e agora. E nós não precisamos temer mal algum, porque mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor passa conosco. E, né, todos nós temos um chamado da parte do Senhor. Todos nós, como povo de Deus, nós somos levados, como Jesus foi levado para o deserto. Cada um de nós, né, Jesus, ele passou por todo o caminho que nós passamos. Por isso ele passou pelo deserto. E o deserto é um lugar onde Deus prova os corações para ver, né, como está o nosso coração. Se nós realmente estamos confiando nele, estamos em aliança com ele. Então, cada um de nós, e quanto maior o propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida, mais difícil será o deserto que nós vamos atravessar. São tempos de provas, são tempos de dor, são tempos de angústia, de dúvida. Esse é o deserto. Mas quando nós aprendemos através do deserto, quando nós não cometemos o erro de ficar na incredulidade, como o povo de Israel, mas em vez disso a gente, né, traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, e a gente atravessa o deserto em fé, buscando as forças, né, buscando força da parte do Senhor. Ele nos leva através do deserto para chegar a um lugar de vitória, a um lugar de maior autoridade, a um lugar onde nós vamos poder ser usados como instrumentos na mão do Senhor. Não tem esse, não tem aquele, tá bom? Você tem duas opções ao passar pelo deserto: cair morto no deserto mesmo, né? Não sair do deserto, porque se você começa a murmurar, se você não coloca a tua confiança no Senhor, é isso que vai acontecer. Agora, se você começa a adorar, a louvar, a colocar sua confiança em Deus, né? Se pendurar nele em fé, ele vai fazer com que você passe e saia do outro lado, né? Cantando o hino da vitória. E é bem assim, ok? Não conheço alguém que esteja sendo realmente usado pelo Senhor que não tenha passado pelo estreito, né? Lá o salmo que Davi colocou tão bonito do bom pastor, Salmo 24, né?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Então, essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Se você não passar pelo deserto, você não tem como ser aprovado por Deus, ser usado pelo Senhor. E não é um deserto só, não. De vez em quando, né, a gente tem que atravessar mais uma parte desse deserto, porque a gente vai crescendo, né? Vai crescendo na presença de Deus. A gente vai saindo cada vez mais forte, cada deserto que a gente atravessa, a gente tem vitória contra mais e mais inimigos, a gente sai mais forte e assim nós vamos indo, né, até entrar de posse completamente, definitivamente, da nossa terra da promessa, da nossa Canaã celestial. Então, quando você estiver passando na prova, estiver debaixo de ataques do inimigo, porque constantemente nós que estamos nessa batalha, na luta, né, pelas vidas, o inimigo ele se levanta, ele vem causando confusão, ele contra-ataca, e a hora que você está assim é muito difícil porque por alguns dias, algumas horas, depende, né, da intensidade do contra-ataque do inimigo, é como que a comunhão tua com o Senhor, ela fica cortada, fica difícil, né? Tem ali alguma coisa, alguma nuvem negra, né? Mas é essa hora que a gente precisa se lembrar, Senhor, eu estou passando uma prova, o Senhor está comigo, e isso significa que daí a pouquinho eu vou sair debaixo deste ataque do inimigo e eu vou ficar mais forte do que antes, eu vou ganhar mais autoridade do que antes, né? Então, é muito importante, nas horas de dificuldade, a gente se lembrar que não importa se você não está vendo, se você não está sentindo, o Senhor nosso Deus, Ele é fiel. Ele não nos abandona sozinhos na hora da prova, ok? Ele vai estar conosco. Hoje eu escolhi aqui um salmo de número 46 e eu quero que vocês entendam, né, eu não falei o nome do programa, tem gente que nem conhece, né? Aqui é o programa Clamor, quem está falando é Márcia Martins, ok? E eu gosto de chegar nesse microfone e colocar para fora aquilo que está no meu coração, não é? Para que, às vezes, o profeta, Deus permite o profeta vivenciar muitas coisas, passar por dificuldades, por muitas experiências, justamente para que, quando ele fala com autoridade de alguém que já passou por aquele caminho, ok? É muito interessante isso. Eu encontrei outro dia com um irmão muito querido meu. Ele é um amigo, né, desde a juventude, amigo, mas ele é católico. Esses católicos muito ativistas, né, muito envolvidos, muito comprometidos com como eles falam isso? Até esqueci como o nome que eles dão para as atividades que eles desenvolvem, me fugiu agora. E ele, né, eu achei interessante, Deus, né, é misericordioso, Deus tem pessoas em todos os lugares. Ele virou para mim e falou assim, eu passei uma experiência muito difícil na minha vida, e antes de eu passar por essa experiência, eu julgava muito duramente todas as pessoas. E hoje é pastoral, né? Ele está na pastoral e ele está atendendo, cuidando de pessoas drogadas, pessoas que caíram em vícios. E ele diz o seguinte, hoje eu sei o que as pessoas estão sentindo. Então, quando uma pessoa que está lutando, né, com um vício, com uma dificuldade, vem até mim, eu já passei por esse caminho, eu sei como é difícil.
Eu sei como é fácil para os outros julgar, mas eu sei como é difícil a gente sair e como é difícil encontrar uma mão amiga para puxar você para fora do poço onde você caiu, não é? E ele falando sobre isso. E é assim mesmo, Deus às vezes, né, nosso maior problema como cristãos é a nossa justiça própria. Nós achamos que somos os bambambãs, né? Mas a palavra diz: aquele que está de pé, cuide que não caia, porque o orgulho precede a queda. Né? Quando você acha que você né? Ainda ontem eu vi rapidamente um pedacinho da novela Jesus na Record, né? Com aquele fariseu orando no templo, né? Senhor, muito obrigada, porque eu não sou como esses pecadores, né? Essas prostitutas, esses publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos do povo de Israel para Roma. Eles eram odiados pelo povo judeu e eles eram colocados na mesma categoria de prostitutas, não é? Traidores. E então, esse publicano estava orando no templo. Muito obrigada, Senhor, porque eu não sou como um publicano desses. Eu sou fiel a Ti. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os meus dízimos. Eu estudo a lei, né? Eu sei a Tua lei de cor e salteado. E assim ele estava orando, né? Do pedestal da sua justiça própria. E quantos e quantos nós não encontramos nesta mesma posição? E se não cuidarmos, nós mesmos, né, vamos para esta posição de orgulho, achando, né, que a nossa justiça é que está comprando o amor de Deus. E não é assim, né? O amor de Deus a gente conquista quando nós estamos andando em obediência ao Senhor através de Jesus Cristo, obedecendo o Espírito do Senhor, né? O amor de Deus a gente conquista através da nossa intimidade, da nossa comunhão com Ele, não porque você faz ou deixa de fazer. É claro que quando você ama alguém, você não vai fazer coisas para aborrecer essa pessoa, não é? Você vai fazer coisas para agradá-la. Então, quando amamos o Senhor, nós vamos procurar agradar o coração do nosso Deus. Mas não há como comprar o amor. O amor não tem como ser comprado, não é? E, bom, o amor de Deus é incondicional, a gente sabe disso, sem condições. Ele não impõe condições para nos amar. Da mesma maneira, nós mesmos não podemos subir nesse pedestal, né, da justiça própria, porque aí você se torna uma pessoa que não tem misericórdia. Ou, né, como um desses fariseus, que estão, né, como diz Jesus, estão cheios de podridão do lado de dentro e do lado de fora são sepulcros caiados. Querem parecer aos homens que são justos, querem impor uma justiça aos demais, né, mas sem reconhecer, né, que eles próprios estão andando em caminhos errados, caminhos, né, de condenação. E também vemos, né, muitos fariseus. Você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa está cheia de brecha, cheia de porta aberta, cheia de coisa errada. Ela não está buscando uma vida de santificação, não está se purificando e quer colocar o dedo no nariz dos outros. Esta semana mesmo eu estava assistindo aquele canal que eu gosto, né, que eu falei para vocês, Isso é Sobrenatural, do Sid Roth, que é um senhor já, bem assim, de cabelinho branco, né? E eu estava assistindo um vídeo do canal dele, onde ele colocou, nem sei, muitos profetas, um após o outro, trazendo uma palavra do que Deus tinha mostrado para cada um deles com relação a este ano de 2020. Então, né, ele gravou entrevista com todos esses profetas no final de 2019. O que Deus estava mostrando para eles com relação a esse ano que entra. E é interessante porque você assiste,
né? Um dos Estados Unidos, outros da Austrália, outro da Inglaterra, cada profeta de lugares diferentes, mas você vê, né, uma concordância entre eles com relação a esse ano de 2020, de que as trevas se tornariam mais e mais densas, porque a gente sabe, inclusive, que isso é bíblico, mas que a luz vai, né, brilhar de uma maneira muito intensa. Todos eles, né, falando de que nós temos pela frente um grande avivamento, um derramamento de poder de Deus sem precedentes, né? Vai ser algo de muito sobrenatural o que nós vamos viver. Tanto do lado das trevas, né? Porque os que semeiam vão colher, os que semeiam para as trevas vão colher trevas cada vez maiores. Então a humanidade está semeando para as trevas, vai colher trevas, né? Problemas terríveis. Mas nós que estamos semeando a boa semente, a semente de paz, a semente de salvação, vamos ter uma colheita também tremenda. Todos eles unânimes em falar isso, que Deus vai sacudir a terra, com terremotos mesmo, né? Para separar aqueles que são realmente do Senhor e aqueles que estão só fingindo ser, né? E não querem nada com o nosso Deus. Então, há uma unanimidade nisto, né? Como diz lá no fim de Apocalipse, o imundo continue sendo cada vez mais imundo, mas o santo continue a santificar-se. Então, é um tempo de busca intensa, são tempos de grandes definições, é um tempo que a gente tem que buscar santificação. Essa santificação vem através da nossa comunhão com o Senhor. Precisamos buscar purificação que vem através da confissão de pecados, de abandonar todo o sistema de pensamentos, todo sentimento, tudo aquilo que se volte contra o conhecimento de Cristo Jesus precisa ser abandonado. É tempo de adoração, adoração em espírito e em verdade. É tempo de mergulhar na palavra de Deus e pedir ao Espírito de Deus que nos dê fome da palavra, que abra o nosso entendimento, que nos dê revelação da palavra de Deus. É tempo de busca de dons, não é? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Você vai ter que definir de que lado você está, porque você não vai aguentar a pressão. Ou você vai espirrar para um lado, ou você vai espirrar para o outro, ok? Então, comece desde agora, né, a se posicionar. Aquele livro que eu estava lendo, Batalha Final, a Batalha Final de Rick Joyner, um livro, né, que eu já li várias vezes, muito importante, visões que ele recebeu da parte do Senhor, justamente sobre esse tempo em que vai se desenrolar, né, essas batalhas finais, essa batalha final. E ele ia subindo, né, uma montanha. Aquela montanha tinha vários patamares, cada patamar correspondia a uma verdade bíblica. E quanto mais ele subia naquela montanha, né, aquelas verdades bíblicas, ele chegou num patamar que era a palavra que Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ali os inimigos não conseguiam mais acertá-lo, né? E aí você vai vendo o desenrolar de toda aquela visão. E ele está bem no alto da montanha, e daquele patamar da montanha ele viu assim que os exércitos do Senhor tinham conseguido assim realmente arrebentar com os exércitos do inimigo. E haviam guerreiros valorosos, um pelotão de guerreiros valorosos, né, atacando o território do inimigo para tomar as vidas que estavam feitas reféns do inimigo. E eles estavam combatendo, mas eles não tinham a capa da humildade cobrindo as suas costas. E as peças da armadura, né, conforme diz em Efésios, todas as peças da armadura que correspondem às peças da armadura dos romanos quando eles iam para a guerra, todas elas protegem a pessoa pela frente.
né? Protege o coração, protege os órgãos, a cabeça, toda a proteção é só da parte da frente, porque você vai estar encarando o inimigo de frente, você vai estar atacando o inimigo de frente. Mas eles não tinham para cobrir suas costas a capa da humildade. Então, por maior que fosse, né, melhor que fosse a performance deles naquela guerra, por mais que eles estivessem vencendo, né, e resgatando os irmãos que estavam de posse do inimigo, eles não tinham proteção, eles esqueceram da proteção nas costas e do ponto aonde, né, estava o escritor, o Rick Joyner, ele estava olhando, ele viu um pelotão do inimigo, grande pelotão que estava oculto, estava escondido, e aquele pelotão, né, estava pronto para atacar e atacou. E o exército de Deus nem se deu conta que o pelotão que estava atacando era o pelotão do orgulho e que eles estavam perdendo as suas forças, porque cada flecha, cada dardo que este pelotão do inferno, o pelotão do orgulho atirava contra eles, eles iam se enfraquecendo e não se davam conta, eles continuam guerreando sem se dar conta de que tinham sido atingidos pelas setas do orgulho. E quando menos esperavam, eles caíam sem forças e vinham os abutres de Satanás e facilmente, né, pegava esses guerreiros valorosos que tinham caído por causa do orgulho, pegavam e levavam prisioneiros, né? Então, é algo terrível, né? O orgulho, e nós quando entramos nesse caminho, né, de justiça própria, de achar que estamos prontos, que não precisamos mais buscar santificação, não precisamos mais nos purificar na presença do Senhor, este é o caminho, né, de morte, o caminho que vai te levar para você cair, né, cativo do inimigo. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo, né? Vigiar e orar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai seguindo o caminho dele, né, ele começa dizendo, eu também sou um apóstolo. Depois, né, ele fala, né, eu não lembro assim, eu sei que a última coisa que ele fala, a última vez que ele escreve, ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores, né? Então, ele fez o caminho, né, correto. Ele começou ainda se achando alguma coisa e à medida que ele foi se expondo à presença de Deus, que ele foi conhecendo melhor quem é esse Deus, como esse Deus é santo, ele foi tendo consciência da situação dele, que era, né, do pior dos pecadores, perdoado, sim, restaurado, mas nem por isso cheio de si. Em vez disso, cheio do Senhor. Como ele fala, que se você tem que se gloriar, se alguém quer se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Não é? Essa é a única coisa da qual nós podemos nos gloriar. Mas vamos aqui, eu nem comecei a ler aqui o Salmo que eu separei hoje, só um instantinho. Este Salmo 146, ele vai falar da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus, né? Acho que também é dentro disso que nós estamos compartilhando. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vocês estão vendo que eu estou falando mais pausado, mais devagarzinho hoje, mas também, né, a voz está um pouquinho rouca, então eu vou indo mais devagar, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Essa voz o Senhor vai abençoar, né, vai ungir,
para que a gente consiga ir adiante, né? Sexta-feira temos ainda pela frente. Hoje ainda tem uma pessoa que eu vou ministrar na parte da tarde e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu até não posso esquecer que eu quero falar com vocês lá em Lucas 4. Bom, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Não há salvação em homens, em líderes, em dinheiro, em política. Não há salvação em nada, em ninguém. A salvação está no nosso Deus, porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós podemos confiar que ele vai levar a bom termo, né? Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não confieis neles. Sai-lhes o espírito, né? O espírito dessas pessoas sai, elas morrem e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Como o homem é, né, soberbo diante do Senhor, porque eles acham que são eternos e fazem todo tipo de coisas terríveis para chegar ao poder, para ter dinheiro. E de um momento para o outro, Deus estala os dedos e eles não estão mais lá. Não é? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. Está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Esse Deus que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara a viúva, o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Não é? Esse é o nosso Deus e ele nos usa, né, para que ele possa operar essas coisas aqui na terra, através do Espírito dele que habita em nós. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, não é? E aqui nós sabemos que a opressão, ela é também opressão espiritual, que a prisão também são prisões espirituais, a cegueira também é cegueira espiritual, o abatimento também é abatimento espiritual, mas o Senhor ama os justos. E ele, né, solta o encarcerado, abre os olhos do cego, faz justiça aos oprimidos, guarda os estrangeiros, ampara o órfão, a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Aqui eu tenho muitas coisas para falar, mas vamos lá em Lucas, para mim não perder o fio daquilo que nós estamos compartilhando. Vamos aqui, Lucas 4. O Senhor é tão fiel, né? O Senhor é fiel para fazer este programa, para estar aqui trazendo essa palavra. Ele é fiel. Ele traz a mensagem de acordo com a necessidade daqueles que estão ouvindo, até mesmo de acordo com a minha própria necessidade. Em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, não é? Essa palavra que nós vimos lá no Salmo, o que Deus faz, ele ungiu Jesus para fazer. E aquilo que Jesus fazia, Jesus nos ungiu para continuar fazendo, né? Empoderados, capacitados pela unção do seu Espírito, pelo amor que vem de Deus. Por isso, nós podemos dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar, né, os pobres de espírito, aqueles que estão perdidos, os não salvos,
cada um de nós estamos ungidos para evangelizar, para levar as boas novas de salvação às pessoas. E ele me ungiu, né, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Há uma cura para as pessoas, né? Eu tenho este ministério de cura, né? A cura interior, a cura do interior da pessoa, da alma, né? A libertação do espírito que às vezes está oprimido, a pessoa caiu, né? Caiu nas mãos do inimigo. Como nós vimos, né, nesse livro Batalha Final, os crentes, quem está usando os crentes nessa batalha final, os demônios, eles cavalgam pessoas. Eles usam pessoas. Muitos eram crentes. Acho que até esse exército do Senhor, o demônio estava usando crentes contra crentes nessa batalha final. Né? É onde Jesus falou, pais contra filhos, filhos contra pais, né? Uns se voltando contra os outros no final dos tempos. Por quê? Jesus veio para trazer a espada, dividir. A palavra divide, a palavra, né? Ou você vai obedecer a palavra de Deus, ou você não vai crer na palavra de Deus. E essa divisão está acontecendo e vai se acirrar cada vez mais antes que Jesus volte. Só que aqueles que tomam uma posição contrária a esta palavra, eles perseguem os cristãos, eles se voltam contra aqueles, né, que fizeram a opção pela luz de Deus, pelas verdades do Senhor. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E, além do mais, tem tanto crente que está com a visão embaçada e quase não enxerga nada. E os véus precisam ser removidos. E eu estou aqui, né? Parte da minha tarefa é fazer com que esses véus que encobrem o seu entendimento possam ser arrancados, que esses véus possam ser um a um sendo arrancados, e você comece a ver com mais clareza a verdade, não é? Quem é o nosso Deus, esse Deus a quem nós servimos, quem somos nós em Cristo Jesus, quem somos nós neste mundo, qual é a nossa posição, não é? E o Espírito do Senhor está sobre mim para colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, né? O ano da libertação, o momento, né, em que você entra na eternidade desde agora, né? Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador e Senhor da sua vida, não só Salvador. Não use Jesus como seu Salvador. É preciso que Ele seja o seu Senhor, aquele que comanda a tua vida, ok? Aquele que direciona os seus passos. Então, Jesus precisa ser Senhor. E aí você, quando recebe Ele como Senhor da sua vida, você é introduzido aqui e agora na vida eterna. Porque Ele derrotou a morte, o pecado, o mundo, não é? E nele nós não vamos mais ter que enfrentar a morte, nós vamos passar dessa vida para a vida plena, a vida eterna, não é? Senhor, eu oro que o Teu Espírito nos unja, Senhor, cada dia mais. Cada dia mais o Senhor nos capacite, Senhor. Como o Senhor capacitou a Jesus para levar as boas novas do Evangelho aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, na América do Sul, nas nações da terra, onde quer que o Senhor veja que tem necessidade e o Senhor deseje nos enviar. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-nos, ó Deus, para curar os corações quebrantados, para tirar do cativeiro aqueles que caíram nas mãos do inimigo. Deus, que possamos ser ungidos para libertar os oprimidos, para lutar contra a opressão maligna
que está, né, tantas vezes trazendo medo, paralisando as pessoas. Nos unge, Senhor, nos dá a capacidade de devolver vista aos cegos, de trazer vista aos cegos, porque segundo aquilo que nós vemos, o que nós enxergamos, a nossa visão determina quanto de luz nós temos e quem somos, né? Você é segundo a tua visão de vida, aquilo que você tem como uma visão, é aquilo que você vai seguir, não é? Então precisamos ter visões de Deus, para seguir as visões de Deus, para realizar os propósitos do Senhor, que o Senhor possa tirar toda a cegueira dos meus olhos e dos seus olhos e iluminar os olhos do nosso coração. Que o Senhor possa, né, continuar esta obra maravilhosa em nós, que o Senhor possa nos ajudar a cruzar os desertos da vida e nos usar como instrumentos de poder, instrumentos de edificação do reino dele, e que o Senhor possa nos dar a intenção correta dos nossos corações, para que as nossas obras não venham a se queimar como obras de palha, obras de feno, obras de madeira, né? Esse texto está primeiro Coríntios, não, está em 1 Coríntios 3:12. Dá uma olhadinha, 1 Coríntios 3:12. Isso é muito importante, porque se nós estamos este ano caminhando numa obra de santificação, de purificação, Deus é aquele que sonda os nossos corações. Eu posso estar aqui, né, toda semana, 3 vezes por semana, venho, né, estou investindo nisso, né? Acordo cedo, né, tenho que me preparar toda para ficar bonitinha para vocês, preparar uma palavra, né, buscar do Senhor o que é que eu vou trazer nesse dia. Eu venho caminhando a pé para cá, né? A voz às vezes, né, não está tão boa, tenho que fazer um esforço, né, para essa voz sair. Gente, acontece que tudo isso será nada se eu não tiver a motivação correta no meu coração. Então, qual é a verdadeira motivação para eu estar aqui? Eu tenho que me perguntar. E nós precisamos nos perguntar, Senhor, por que é que eu estou fazendo isso? O que eu tenho no meu coração, né? Para que eu estou ministrando as pessoas? É para minha própria glória? É para obter reconhecimento? É para quê? Né? Eu estou fazendo com as motivações corretas, Senhor? É por amor? É para a sua glória? Isso nós temos que todo o tempo, né, estar checando, né, pedindo ao Senhor para nos mostrar as verdadeiras intenções do nosso coração. Esse texto de 1 Coríntios 3:12 diz assim: e se alguém sobre este fundamento, né, ele está falando, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fundação, o fundamento de todas as coisas. Nós vamos construir sobre esta rocha, revelação, né, que nós temos de Cristo Jesus, nós vamos construir de acordo com esta revelação que nós temos, este conhecimento que nós temos de Deus. Então, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, né, o dia do julgamento, que nós vamos estar diante dos olhos de chama de fogo de Jesus. Isso vai declarar, né, esta obra que fizemos, de que material foi feita. Porque pelo fogo será descoberto. Alguns já comentaram, né, que quando você chega na presença de Jesus, ele te olha com aqueles olhos de chama de fogo, a sua vida
toda passa diante dos teus olhos. E é naquele momento que você vê tudo que você perdeu, que você poderia ter ganho, né, da recompensa que você poderia receber do Senhor, e você não vai receber, né, se a sua obra, quando for provada por este fogo do juiz, né, dos olhos de Jesus, ela queimar. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, vai passar chamuscado, né? Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Não é? Vai falando aqui, ó, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E amém, né? E nós somos de Cristo. Então, nós precisamos cuidar. Olha, é interessante que aqui fala, né, das obras, que as obras boas, né, as obras que são inspiradas pelo Espírito de Deus, elas podem ser obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. O ouro, ele fala da glória de Deus. O ouro na Bíblia, ele fala de glória, ele fala da glória de Deus. Tá? A prata aponta para a salvação. A prata fala da obra de Jesus Cristo, que nos redimiu. A prata aponta para a salvação e aponta para Jesus Cristo. Se o ouro aponta para Deus Pai, a prata aponta para Jesus Cristo. E as pedras preciosas? As pedras preciosas apontam para o Espírito Santo. É a obra do Espírito em nós, né? Polindo a pedra, né? A pedra preciosa, ela é formada, né? Às vezes, se for um diamante, o diamante ele sofre uma pressão muito grande para ser formado um diamante, demora mais tempo, e ele sofre assim, uma pressão muito grande para ser formada, né? Como um rubi, ele vai sofrer outro tipo de pressão, né? Então, as pedras, elas sofrem um trabalho diferente da parte da natureza para que se transformem, né, naquelas pedras nas quais se transformaram, com aquelas características. E o Senhor, né, Ele permite nas nossas vidas níveis de pressão, tipo de pressão diferente, tipo de vivências e experiências diferentes que vão fazer com que nós nos tornemos um tipo de pedra ou outro tipo de pedra, né? Então, quando você chega na Cidade Santa, a Jerusalém Celestial, você vai ver que os fundamentos da cidade, ele é todo feito em pedras preciosas, né? E essas pedras preciosas é cada um de nós, não é? Vocês veem que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha as pedras preciosas no seu peitoral, cada pedra daquela era uma tribo de Israel. Então, o Espírito do Senhor está fazendo uma obra na minha vida, na sua vida, não é? Através de tudo isso que vai acontecendo, cada dia é um dia diferente, ele vai, né, como um ourives, né? Ele vai trabalhando esta pedra, que no começo é bruta, mas vai se tornar numa pedra preciosa para brilhar na coroa do nosso Rei. Amém? Então, que nós possamos fazer as obras do Senhor, né? Em obediência ao nosso Deus e Pai, obras de ouro, obedecendo a Jesus, de prata, ao Espírito Santo, pedras preciosas. Nós temos que produzir esse tipo, né, de serviço ao Senhor, né, de ministério. Ministério significa serviço.
E como que a gente sabe, né, se você está fazendo, né, uma obra de ouro? Você sabe porque se você está fazendo aquilo em obediência ao Senhor e se a motivação do teu coração, ela é uma motivação correta. Nós vamos ser avaliados naquele dia para receber galardão, vamos ser avaliados de acordo com a nossa fidelidade a Deus, ok? Nós vemos as parábolas dos talentos, né? Um recebeu outro recebeu 5, outro recebeu 10, né? Nós temos duas parábolas, uma é dos talentos, a outra, bom, enfim, depende do quanto você recebeu, né? E aí você vai ter que multiplicar aquele talento, né? E entregar este talento multiplicado para o Senhor. Se você fizer isso, Ele vai te colocar em autoridade sobre muitas cidades. Ou seja, é uma posição de autoridade no reino do Espírito, né? Quando você chegar na glória, né, que você vai viver na eternidade, no reino de Deus, você vai ter uma posição segundo aquilo, né, que você produziu aqui nesta terra, em acordo com o que Deus te deu, né? Se Ele te deu 10 sementes, então você vai multiplicar as 10 sementes, mas se Ele te deu um saco de semente, você tem que trabalhar mais. É como Paulo falou, o apóstolo Paulo, eu trabalhei mais do que todos vocês, não eu, mas a graça, o poder de Deus através da minha vida, em mim, não é? Então, o que conta para o Senhor é a nossa fidelidade com tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Nós temos que multiplicar em favor de outros, né? E também Deus vai sondar os nossos corações. Este salmo, né, que eu li, ele fala, né, que Deus é um Deus que ampara órfãos e viúvas. Então, nós também temos que amparar os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. Como eu já disse para vocês, com a ajuda das ofertas que são encaminhadas para as minhas mãos. Nós temos mantido já por quase 10 anos uma viúva com 2 órfãos que estão estrangeiros, são da África, estão lá na Índia, e não tem ninguém por eles. E o Senhor me levantou para cuidar desta família, e eu preciso da sua ajuda. Você que me escuta, se você quiser ofertar para o nosso ministério, nós temos muito envolvimento com obras missionárias, né? Pessoas que estão em países pobres, como Nepal, a Índia, como esta família que está lá sozinha, né? De viúva com os filhos, são estrangeiros. Você pode encaminhar suas ofertas para mim, porque eu vou... né? Eu desejo muito ser absolutamente fiel ao Senhor naquilo que Ele tem confiado às minhas mãos. Eu quero ser encontrada como uma boa mordoma das coisas de Deus, não é? Então, pode encaminhar a oferta para as minhas mãos. E essa palavra também fala, né, de socorrer os pobres, né, aqueles que estão em situação de dificuldade. Nesses dias, muitos estão em situações assim que não tem. Ontem, falei com Benjamin. Benjamin é um jovem que eu conheci lá no Nepal, um domingo que eu estava numa igreja que tem um orfanato, o orfanato da Pramita. Eles estão lá com 70 crianças, órfãos por causa dos terremotos no Nepal, tudo isso. E a Pramita é mãe de todas essas crianças. E esse orfanato, né, está lá já tem bastante tempo. Este Benjamin, ele era uma dessas crianças neste orfanato, cresceu, se tornou um missionário, ele estava traduzindo livros de hinos, né, se tornando assim um tradutor, estava fazendo a obra de Deus e estava lecionando inglês numa escola particular. Mas agora as escolas estão fechadas, parece que só ano que vem que vai abrir as escolas no Nepal. E ele ficou sem nenhum ganho e ele falou que estava orando pela providência de Deus,
porque ele tinha comida, talvez para mais uns 5 dias ele conseguiria se alimentar. Depois ele não sabia, né, ele precisa da provisão de Deus. E então ele se lembrou de mim, né, no WhatsApp, ele falou, olha, eu estou numa situação muito difícil, eu não estou podendo trabalhar, então eu não tenho como, né, comprar alimentos. Inclusive, eles têm que comprar através da internet e esperar chegar, né? A Francisca com os meninos lá na Índia, o setor 5, que é onde eles estão, fechou novamente. E de tal maneira que eles tinham encomendado feijão, comida através da internet, da Amazon. E a encomenda começou a caminhar, né? Eles viram que estava caminhando, mas quando chegou perto de ser entregue lá no setor 5, não está sendo entregue porque é uma área que está contaminada, nem os entregadores, né, da Amazônia e de outras que estão provendo através da internet, eles não querem entrar lá na área, não está proibido de entrar. Então, quer dizer, as pessoas estão sujeitas a morrer de fome, sem alimento, não é? Por conta dessa pandemia louca, né? Essa coisa doida. E aí, lá no Nepal, o Benjamin. E o Senhor fala, não vire as costas àquele que te pede. E, então, eu quero levantar uma oferta no meio de vocês, porque eu tenho muitas pessoas que eu preciso socorrer. Tem a Violeta, que é uma brasileira, que está lá no Nepal, também com muita criança do orfanato, e eles recebem ofertas em dólar. Quando a gente manda daqui para lá, né, o dólar vale muito pouco quando você manda, né? Se bem que quando chega lá também, né, em rúpias nepali, né, o dólar tem valor. Não é como ali na Venezuela, que eu preciso enviar novas ofertas para a pastora Lutz, que ela alimenta toda uma comunidade pobre ali na Venezuela. Mas quando chega nas mãos dela, chega em dólar mesmo. E nem o dólar está valendo quase nada na Venezuela. Então, na Venezuela, realmente, qualquer recurso que chega lá é nada, porque é tudo caríssimo, né? É uma coisa dificílima a situação na Venezuela, mas nem por isso a gente pode deixar de socorrer. Então, eu gostaria de socorrer novamente a pastora Lutz, eu gostaria de enviar uma oferta para Violeta, o Benjamin, né? Amanhã ou depois eu vou estar enviando uma oferta para ele, ainda que não seja uma grande oferta. Ele precisa, né? Ele pediu e nós vamos ter o privilégio de socorrê-lo. Quem sabe mais à frente, né? Ele vai se tornar um homem de Deus. Ele já está um rapaz agora, né? Mas ele vai ser usado tão tremendamente pelo Senhor e nós vamos ter parte nisso, né? Nós vamos ter parte no galardão, porque cada pessoa que a gente socorre nessa terra, o Senhor fala das suas riquezas daqui dessa terra, de origem iníqua, fazei amigos nos celestiais, porque eles vão te receber lá com honra e levá-los, né, para conhecer as suas moradas. Então, gente, é hora, né, da gente socorrer os que estão numa condição pior do que a nossa. Se você quiser ofertar, eu vou te dar o meu WhatsApp e você me acessa no WhatsApp que eu te passo o número da conta, tá bom? E aí eu sei como enviar, tá bom? Eu já tenho prática nisso, né? O meu WhatsApp é o número 32 DDD de Juiz de Fora 32 991 95 9489. Eu sou só aqui, né, uma intermediária para que você seja uma bênção para as outras pessoas, não é? E eu vou saber como encaminhar aí a tua oferta. Eu sei que tem gente precisando da nossa ajuda por todos os lados. Por isso, nós precisamos ajudar aqueles que batem na nossa porta, aqueles, né, que estão te pedindo. Por quê? Você está me ouvindo agora, né? Se o Espírito do Senhor tocar em você, é porque é você que Ele quer usar, né, para atender as necessidades desses que estão lá. Nesses países, por exemplo, o Nepal e a Índia estão totalmente fechados, o Nepal completamente em quarentena, porque como eles não têm muito recurso para socorrer as pessoas, eles prenderam todo mundo dentro de casa e pronto, entendeu?
o que não adianta nada, né? Conforme já ficou provado. Mas esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas, socorrer os aflitos, os que estão em situação de dificuldade, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ok? É como Jesus, né? Ele vivia para abençoar as pessoas. E da mesma forma, nós estamos aqui, né, com esse chamado, ok? Eu estava falando, né, que as pessoas passam pelo deserto para ter autoridade, que a gente tem que passar pelo deserto. Eu estava assistindo, eu comecei a falar dos profetas, e eu não comentei com vocês, 3 mulheres, elas já estão bem mais velhas, e são mulheres muito usadas pelo Senhor em profecia, em cura. E eu estava assistindo o depoimento delas, em inglês, né? E elas contando, nossa, cada uma passou por cada situação tão terrível antes de ser resgatada, curada pelo Senhor, né? E ungidas. Hoje, né, elas têm esse ministério tremendo, grande poder que Deus usa. Mas ela baixou para colher um brinquedo de uma de suas crianças, quando ela levantou, ela estava cega, e ela ficou cega um tempão, até descobrir, até Deus curar. O Senhor curou essas mulheres de coisas terríveis, de doenças terminais, né? Elas passaram dificuldade por longo tempo com doenças terminais e, de repente, Deus curou e começou a usar com poder para a sua glória. Uma delas, né? Ela estava na época, né, tuberculose, não tinha cura, ela estava muito mal. E ela foi numa cruzada evangelística da Catherine Kuhlman, que era uma mulher muito usada por Deus no passado. E quando este profeta orou por ela, ela só falou assim, oh, querido Senhor, o que eu tenho eu dou para ela. Quando tocou nela, ela foi lançada longe, lá debaixo do piano. E depois que ela levantou totalmente curada. Ela não podia tomar o elevador, que todo mundo no elevador caía. Ela passava pela escada, onde ela passava, durante 6 meses, por onde ela passava, as pessoas caíam pela presença da glória de Deus na vida dela. Mas antes disso, né, ela passou por um grande estreito. Tá bom? Então não desanime com as suas provas, porque as provas, quando nós passamos glorificando ao Senhor, se transformam em autoridade nas nossas vidas, né? E para só encerrar, né? Vamos lá, vou deixar essa palavra. Gente, eu quero pedir que vocês orem pelo prefeito de Juiz de Fora, o prefeito Almas. Vamos orar por ele, vamos orar por todas as autoridades, mas não se esqueçam de orar pelo nosso prefeito, que o Senhor possa alcançar, né? Ele chama almas, que o Senhor possa alcançar a alma dele, não é? Que o Senhor se revele a ele para que ele obtenha a salvação, para que ele seja usado como um instrumento nas mãos do nosso Deus. Ok? Filipenses 4, de 4-9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, né? Ele estava sempre preso, numa situação difícil, mas ele se alegrava no Senhor. E ele disse, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Seja, né, a vossa... não, gente, essa aqui... eu prometo ler esse texto para vocês na segunda-feira, na quarta, quando chegar minha Bíblia nova, porque essa aqui, olha, é difícil, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aí nós temos que fazer uma pesquisa, né, do que é equidade, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, você pode ler aí na sua casa, pode ir para frente um pouquinho, ok? Se nós praticássemos o que está aqui em Filipenses 4, nós realmente não teríamos mais problemas na nossa vida. Por quê?
como de fato nós não temos, os problemas não são nossos, nós temos que falar, Senhor, eu estou colocando este problema, este assunto nas tuas mãos. Eu oro que o Senhor entre com providência. Muito obrigada, Senhor, né? Muito obrigada. E é dessa maneira que nós temos que fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já está agindo, né? Essa manhã mesmo, meu filho que está lá na região do norte, né? Ele está na fila do laboratório para ver se o vírus, né, afetou a vida dele ou não. E aí a gente se enche de preocupação imediatamente, mas aí é a hora que você tem que exercitar a sua fé e falar, Senhor, essa é a situação. Usa para o louvor da tua glória. Usa segundo os teus propósitos na vida do meu filho, porque eu sei, Pai, que o Senhor é Deus fiel, não é? E nós podemos caminhar nessa fidelidade do nosso Deus. Amém? Sexta-feira, se Deus quiser, a gente se vê. Mande ofertas para que a gente possa socorrer as pessoas em dificuldade em meio às nações da terra, tá bom? Grande abraço para cada um de vocês, que a paz do Senhor repouse sobre cada um de nós nesse dia e nos dias que estão pela frente. Amém? Bom dia.